Capítulo 4. O brincar, a atividade criativa e a busca do self. Discutirei agora uma característica importante do brincar. É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto tem liberdade para ser criativos. Essa consideração surge em minha mente como evolução do conceito de fenômenos transicionais e leva em conta a parte difícil de minha teoria dos objetos transicionais, que é a existência de um paradoxo que deve ser aceito, tolerado e não resolvido. Outro detalhe teórico relevante está relacionado com a localização do brincar, tema que desenvolvi nos capítulos 3, 7 e 8. Embora a realidade psíquica interior ocupe um espaço na mente, na barriga, na cabeça ou em algum outro lugar dentro dos limites da personalidade individual e a realidade exterior se localize fora desses limites, o ponto mais importante desse conceito é o fato de que o brincar e a experiência cultural podem ter uma localização própria, caso utilizemos o conceito de espaço potencial entre a mãe e o bebê. Devemos reconhecer que, no desenvolvimento de inúmeros indivíduos, o terceiro espaço potencial entre mãe e bebê é extremamente relevante, de acordo com as experiências da criança ou do adulto em questão. Voltarei a me referir a essas ideias no capítulo 5, no qual chamo a atenção para a impossibilidade de descrever o desenvolvimento emocional do indivíduo em termos estritamente individuais, embora, em algumas áreas, e essa é uma delas, talvez a principal, o comportamento do ambiente seja parte do desenvolvimento pessoal do próprio indivíduo, devendo, portanto, ser levado em consideração. Como psicanalista, creio que essas ideias afetam o que faço em análise, ainda que sem alterar minha adesão às características fundamentais da psicanálise que ensinamos aos nossos alunos e que oferecem um denominador comum para o ensino da psicanálise nos termos que acreditamos ser derivados da obra de Freud. Não tenho intenção de me envolver na comparação entre psicoterapia e psicanálise, nem busco definir esses dois processos de maneira a traçar uma linha clara de demarcação entre as duas. Para mim, o princípio geral que me parece válido é de que a psicoterapia ocorre na intersecção entre duas áreas do brincar, a do paciente e a do terapeuta. Se o terapeuta é incapaz de brincar, ele não está apto para o trabalho. Se o paciente é incapaz de brincar, algo precisa ser feito para que se torne capaz disso, e só então a psicoterapia pode começar. O brincar é essencial porque é nele que o paciente pode ser criativo. A busca pelo self. Nesse capítulo, debruço-me sobre a busca pelo self, e volto a afirmar que determinadas condições são necessárias para que essa busca seja bem-sucedida. Essas condições estão ligadas ao que geralmente chamamos de criatividade. É no brincar, e apenas no brincar, que a criança ou o adulto conseguem ser criativos e utilizar toda a sua personalidade, e somente sendo criativo o indivíduo pode descobrir o self. Assim, pode-se concluir que a comunicação só é possível por meio do brincar, com exceção da comunicação direta, que pertence à psicopatologia ou a uma imaturidade extrema. No trabalho clínico, é comum deparar com pessoas que precisam de ajuda ou que estão em busca do self e tentam encontrar a si mesmas nos produtos de suas experiências criativas. Contudo, para ajudar esses pacientes, devemos saber mais sobre a própria noção de criatividade. É como se observássemos um bebê em seus estágios iniciais e dessemos um salto adiante, até o momento em que essa criança busca moldar algo a partir das fezes ou de alguma substância com textura fecal. Esse tipo de criatividade é válido e amplamente compreendido, mas ainda é preciso realizar um estudo da criatividade como característica da vida e do viver total. Creio que a busca pelo self, com base no que se pode criar com dejetos, é uma empreitada interminável e fadada ao fracasso. Na busca pelo self, a pessoa interessada pode ter produzido algo de valor em termos artísticos. Entretanto, um artista bem-sucedido pode ser universalmente aclamado e ainda assim não ter encontrado o self que procurava. O self não pode ser encontrado naquilo que se cria a partir dos produtos do corpo ou da mente, por mais relevantes que esses construtos possam ser do ponto de vista estético, técnico ou do impacto que causam. Se o artista está procurando self, independentemente do meio, pode-se dizer que ele já falhou em algum grau no campo do viver criativo.
A criação finalizada jamais resolve a falta subjacente do sentimento de self. Antes de prosseguir no desenvolvimento dessa ideia, devo abordar um segundo tema, que, embora relacionado ao primeiro, exige tratamento distinto. Trata-se do fato de que a pessoa que tentamos ajudar pode ter a expectativa de se sentir curada com nossas explicações. A pessoa pode dizer: Entendo o que você quer dizer. Eu sou eu mesma quando me sinto criativa e quando faço gestos criativos, e agora essa busca chegou ao fim. Na prática, essa não parece ser uma boa descrição do que realmente acontece. Nesse tipo de trabalho, sabemos que até as explicações corretas são ineficazes. A pessoa que tentamos ajudar precisa de uma nova experiência em um setting especializado. Essa experiência é a busca de um estado sem propósito, uma espécie de ponto morto da personalidade não integrada. Chamei isso de amorfia na descrição de um caso, no capítulo 2. É preciso levar em consideração se o setting em que o indivíduo opera é ou não confiável. Assim, encaramos a necessidade de diferenciar a atividade proposital e a alternativa do ser não proposital. Isso se relaciona com Balance e sua formulação da regressão benigna e maligna. Busco me referir aos elementos essenciais que tornam o relaxamento possível. Em termos de associação livre, isso significa que o paciente no divã ou a criança entre os brinquedos no chão do consultório precisam ter a liberdade de comunicar uma sequência de ideias, pensamentos, impulsos e sensações que não se conectam, a não ser de maneira neurológica ou fisiológica, além de qualquer possibilidade de detecção. Em outras palavras, sempre que existirem intenção, ansiedade ou falta de confiança baseada na necessidade de defesa, o analista será capaz de reconhecer e apontar a conexão, ou as múltiplas conexões entre os diversos componentes do material da associação livre. No relaxamento que pertence à confiança e à aceitação da confiabilidade profissional do setting terapêutico, seja do ponto de vista analítico, psicoterapêutico, arquitetônico, de serviço social, etc., há espaço para a noção de sequências de pensamentos não relacionados, que devem ser encaradas dessa maneira pelo terapeuta, sem presumir que exista uma linha de sentido. O contraste entre essas duas condições relacionadas pode ser mais bem ilustrado se pensarmos em um paciente que consegue descansar depois do trabalho, mas é incapaz de alcançar um estado de relaxamento a partir do qual possa elaborar qualquer coisa criativa. De acordo com essa teoria, a livre associação que revela um tema coerente já foi afetada pela ansiedade, e a coesão de ideias é uma organização defensiva. Talvez seja necessário aceitar que existem pacientes que, em determinados momentos, precisam que o terapeuta perceba um nonsense próprio ao estado mental do indivíduo em repouso, sem mesmo que o paciente precise comunicar sem sentido, ou seja, sem que o paciente organize o sem sentido. O sem sentido organizado é por si só uma defesa, assim como o caos organizado representa a negação do caos. O terapeuta que não consegue realizar essa comunicação se empenha na busca fútil por algum tipo de organização do sem sentido, e, por consequência, o paciente se vê forçado a deixar a área do sem sentido, já que não consegue comunicá-lo. Uma oportunidade de repouso foi perdida devido à necessidade que o terapeuta teve de encontrar sentido onde esse não existe. O paciente não pôde repousar por causa de um fracasso na provisão ambiental, desfazendo o senso de confiança. Sem perceber, o terapeuta abandonou seu papel profissional, pois se esforçou exageradamente para ser um analista perspicaz e encontrar ordem onde há apenas caos. É possível que esses temas se reflitam nos dois tipos de sono, muitas vezes chamados de REM e NREM, movimentos rápidos dos olhos e movimento não rápido dos olhos nas siglas em inglês. Para desenvolver o que tenho a dizer, utilizarei a seguinte sequência: A. Relaxamento em condições de confiança baseadas na experiência. B. Atividade criativa, física e mental manifestada durante a brincadeira. C. A somatória dessas experiências formando a base para um sentimento de self. A somatória ou reverberação depende do que o terapeuta ou amigo de confiança que recebeu a comunicação indireta devolve ao indivíduo. Nessas condições altamente especializadas, o indivíduo consegue se formar e existir como unidade, e não como uma defesa contra a ansiedade,
mas como uma expressão do eu sou, eu estou vivo, eu sou eu mesmo. A partir dessa posição, tudo é criativo. Caso ilustrativo. Desejo utilizar o material dos registros de uma mulher que está se tratando comigo e se consulta uma vez por semana. Antes de vir até mim, ela havia feito um tratamento por 6 anos, com 5 consultas semanais, mas acreditava que precisava de sessões sem hora para acabar, o que eu só seria capaz de fazer uma vez por semana. Em pouco tempo, definimos que as sessões teriam 3 horas de duração, e mais tarde reduzimos para 2. Se eu conseguir descrever corretamente uma sessão, o leitor perceberá que durante longos períodos evito fazer interpretações, e em muitos casos fico em silêncio total. Essa disciplina rígida trouxe bons resultados. Fiz anotações porque isso me ajuda com as consultas que ocorrem apenas uma vez por semana e percebi que tomar notas não atrapalhava o trabalho nesse caso. Além disso, com frequência, alivio a mente ao anotar interpretações que não comunico ao paciente. Minha recompensa por não comunicar essas interpretações é ver que a paciente chega às mesmas interpretações, talvez 1 ou 2 horas depois. Minha descrição representa um apelo para que todos os terapeutas permitam que o paciente desenvolva a capacidade de brincar, ou seja, de ser criativo no trabalho analítico. A criatividade do paciente pode ser roubada com muita facilidade por um terapeuta que sabe demais. Naturalmente, não importa o quanto ele de fato sabe, desde que consiga esconder esse conhecimento ou evite anunciar o que sabe. Tentarei demonstrar como me sinto ao trabalhar com essa paciente. Entretanto, devo pedir ao leitor a mesma paciência que precisei ter durante o trabalho. Eu diria que, até o momento, o material era de natureza motora e de um brincar sensorial desorganizado, ou amorfo, a partir do qual surgira a experiência do desespero e do choro. Agora surgiu uma mudança clínica. Pela primeira vez, durante essa sessão, a paciente parecia estar na sala comigo. Essa foi uma sessão extra que dei para ela porque tive que faltar em nosso horário convencional. Omito muita coisa nesse ponto, já que, para que as informações fossem inteligíveis, eu teria que expor muitos fatos concretos que são desnecessários para esse relato. Tudo isso levava a uma zona neutra, com ela fisicamente presente, mas realizando uma atividade com resultado indeterminado. Esse é um exemplo de interpretação elaborada pela paciente que poderia ter sido roubada dela se eu a tivesse feito antes na sessão. Tenho dúvidas sobre essa interpretação porque pareceu ser feita para tranquilizar a paciente, embora não fosse essa a intenção. Quis dizer que ela existia na busca e não em encontrar ou ser encontrada. Comentário: a busca só pode vir de um funcionamento amorfo e desconexo, ou talvez de um brincar rudimentar, como se estivesse em uma zona neutra. É apenas aqui, nesse estado não integrado de personalidade, que pode aparecer aquilo que descrevemos como criativo. Se devolvido, e apenas se devolvido, isso pode se tornar parte da personalidade individual organizada, permitindo, em suma, que o paciente seja, que seja encontrado, e, por fim, que postule a existência do self. Isso serve de indicação para nosso procedimento terapêutico, propiciar a oportunidade de experiências amorfas, impulsos criativos, motores e sensoriais, que constituem a matéria-prima do brincar. É com base no brincar que se constitui a totalidade da existência experiencial humana. Não se pode mais dizer que somos introvertidos ou extrovertidos. Experienciamos a vida na área dos fenômenos transicionais, em que a subjetividade e a observação objetiva se entrelaçam, e na área intermediária entre a realidade interna do indivíduo e a realidade compartilhada do mundo, que é externo aos indivíduos.